Você já se perguntou o que acontece quando um escolhido de Deus derrama lágrimas de dor? Se você acha que chorar é apenas um ato humano, hoje você vai descobrir que as lágrimas de um ungido podem mover forças invisíveis e mudar destinos, e até mesmo a sua própria vida. Ao longo da história, aqueles que ousaram tocar em um escolhido de Deus enfrentaram consequências que muitos jamais poderiam imaginar. Desde os tempos bíblicos, reis, profetas e servos do Altíssimo carregaram uma unção especial. E aqueles que os feriram pagaram um preço alto. Você se lembra do que aconteceu com os irmãos de José quando o jogaram na cova? Ou com o Faraó quando oprimiu os israelitas? Você pode não perceber agora, mas mexer com um ungido pode trazer reações que ultrapassam este mundo. E não pense que isso é apenas um conceito antigo. Até hoje, muitos sofrem as consequências de desprezar, caluniar ou entristecer aqueles que Deus escolheu para uma missão especial. Será que você já fez um escolhido chorar sem saber? E mais importante, será que essas lágrimas já começaram a trazer consequências sobre sua vida? A Bíblia nos dá respostas impressionantes sobre esse mistério. Vamos explorar histórias poderosas e passagens sagradas que revelam a verdade sobre o peso espiritual das lágrimas de um escolhido. No final deste vídeo, você nunca mais verá essas histórias da mesma forma. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar tudo. Agora que você já compreendeu a seriedade desse tema, precisamos responder à pergunta essencial: quem são os escolhidos de Deus? Como identificar aqueles que carregam uma unção especial? Para entender o que acontece quando um escolhido de Deus chora, primeiro precisamos responder: quem são os escolhidos de Deus? Eles são pessoas comuns ou carregam um propósito maior? A resposta está nas Escrituras Sagradas. Desde o princípio, Deus separou homens e mulheres para cumprir missões específicas. Profetas, reis, sacerdotes, apóstolos, pessoas que receberam uma unção especial para liderar, ensinar e transformar vidas. A Bíblia é clara sobre esse conceito. Salmo 105. Não toqueis nos meus ungidos e não façais mal aos meus profetas. Em Jeremias, antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Os escolhidos são aqueles que Deus separa para uma missão. Eles não são perfeitos, mas são usados por Deus para cumprir algo maior. Às vezes, são perseguidos, rejeitados e até sofrem, mas cada lágrima deles é vista pelo céu. Muitos não compreendem a seriedade de ferir um escolhido. Alguns zombam, outros os perseguem, outros os fazem chorar. Mas o que acontece no mundo espiritual quando isso ocorre? Quais são as consequências para quem despreza um ungido de Deus? A história de Davi e Saul nos ensina uma grande lição sobre respeito e temor a Deus. Saul foi o primeiro rei de Israel ungido pelo próprio Senhor. Mas por sua desobediência, Deus escolheu outro para reinar em seu lugar. Davi, um simples pastor de ovelhas. Mesmo sabendo que Davi era o futuro rei, Saul se encheu de inveja e passou a persegui-lo, tentando matá-lo em diversas ocasiões. Mas Davi, mesmo tendo oportunidades para se vingar, recusou-se a levantar a mão contra o ungido do Senhor. Em Samuel: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Davi teve a chance de matar Saul dentro de uma caverna, mas em vez disso, cortou apenas um pedaço do manto do rei. Depois, mostrou a Saul e disse que jamais tocaria em um ungido de Deus. O que aconteceu depois? Saul reconheceu seu erro e chorou diante de Davi, admitindo que ele seria o futuro rei de Israel. Jesus, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, se encontra em agonia profunda. As palavras de Lucas ressoam com força. E posto em agonia,
orava mais intensamente e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Nesse momento, algo extraordinário acontece. Jesus chora. Não são lágrimas de dor física apenas, mas de uma angústia espiritual que transcende qualquer dor humana. O peso do pecado do mundo recai sobre ele, e cada lágrima representa a separação iminente de seu Pai. Ele chora pela humanidade, por cada alma que será redimida através de seu sacrifício. Mas o que essas lágrimas significam? Jesus, sendo perfeito, não precisava se entregar àquela angústia. Ele sabia o que estava por vir e, ainda assim, ele escolheu se entregar à vulnerabilidade humana. As lágrimas de Jesus, portanto, não são comuns. Elas representam a luta interior, o sofrimento profundo e o peso da missão que ele havia aceitado. Cada gota de sangue que caía do seu corpo é um sinal do imenso custo espiritual da redenção. Não é apenas a morte física na cruz, mas o processo de carregar o pecado de todos os seres humanos. As lágrimas de Jesus são um testemunho da intensidade do amor de Deus pela humanidade. Ele não veio apenas para ensinar, curar e libertar. Ele veio para sofrer por cada um de nós. Essas lágrimas, longe de serem um sinal de fraqueza, revelam a força do amor incondicional. Quando um escolhido chora, suas lágrimas podem ser um sinal de algo muito maior acontecendo no mundo espiritual. Elas podem ser o início de uma mudança que transcende as fronteiras do visível, um ato de intercessão que libera uma ação divina poderosa. Se até Jesus, o Filho de Deus, chorou, isso nos ensina que nossas lágrimas, seja de dor ou de alegria, têm um impacto profundo na realidade espiritual. As lágrimas de Jesus no Getsêmani nos lembram que, no momento de maior sofrimento, há também um caminho para a salvação e para a cura de muitos. Jesus nos mostra que chorar não é uma fraqueza, mas uma expressão de humanidade, de empatia e, mais importante ainda, uma abertura para algo divino acontecer. Se as lágrimas de Jesus tiveram o poder de mudar o curso da história, o que isso nos diz sobre as nossas próprias lágrimas? Quando derramamos lágrimas sinceras diante de Deus, estamos não apenas expressando nossas dores, mas também permitindo que Ele trabalhe em nossas vidas de maneiras surpreendentes. As lágrimas de Jesus são um testemunho do poder espiritual de um coração quebrantado. O tratamento de um escolhido de Deus não é algo a ser levado levianamente. O juízo de Deus é justo e muitas vezes as consequências espirituais de ferir um ungido se manifestam de formas que não podemos prever. Por isso, é fundamental tratarmos com respeito, reverência e temor aqueles que Deus escolheu para cumprir sua vontade. No entanto, em nossa sociedade, é fácil cair no erro da maledicência, inveja e até perseguição espiritual contra aqueles que Deus levantou. Palavras e atitudes negativas podem se espalhar rapidamente, distorcendo a visão que temos dessas pessoas e da obra que Deus está fazendo por meio delas. Quando falamos mal ou nutrimos inveja de um escolhido de Deus, corremos o risco de nos colocar contra a vontade divina. O perigo é real. As palavras e ações podem ter repercussões espirituais, não só para quem está sendo alvo de ataque, mas também para aqueles que atacam. Saiba que há tempo para arrependimento. Deus é um Deus de graça e sempre há oportunidade para voltar atrás, pedir perdão e alinhar nosso coração com a sua vontade. O arrependimento traz cura, restauração e a chance de fazer as pazes com Deus e com aqueles que Ele escolheu para cumprir seus planos. Talvez alguém ao seu redor esteja precisando de um lembrete de como tratar os escolhidos de Deus com respeito e reverência. Compartilhar essa palavra pode ser a mudança que alguém precisa em sua vida. Não deixe essa oportunidade passar. Vamos espalhar essa mensagem de amor e respeito por todos os cantos e juntos
fortalecer o corpo de Cristo.